NS Entrevistas, fazendo o seu dia mais lindo e brilhante. Seguidores da NS Entrevistas, hoje uma entrevista incrível que com certeza vai agregar não só a Blumenau, mas a Santa Catarina, o Brasil e alguns países que acompanham a NS Entrevista. Estou aqui com a presença do Dr. Matheus Augusto Bayer e também com a presença do Dr. Alexandre Rodrigues Alves, grandes figuras aqui em Blumenau que fazem a diferença para grandes empresas, para os nossos irmãos blumenauenses com seu trabalho com eloquência na advocacia. Saveloso, e aí Saveloso, mais uma entrevista maravilhosa com as pessoas ilustres, advogados aqui com a ANS. Fala aí, Saveloso. É isso aí, hoje é um dia muito importante e afinal vai ser abordado aqui perguntas que com certeza é a dúvida de muitas pessoas. Então acompanha aí. Legal. Perguntas e respostas, Saveloso. E aí, doutores, fiquem à vontade para falar dentro do conhecimento, para agregar aos nossos irmãos blumenauenses, ao Brasil e alguns países. Fique à vontade. Antes da gente começar com as perguntas, doutor Matheus, fique à vontade. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Sam Veloso. Boa tarde a todos os que estão assistindo e acompanhando esse canal. Uma alegria muito grande poder, nesse dia, prestar essa entrevista aqui para vocês, recebê-los aqui em nosso escritório. Estamos há alguns anos já no mercado, servindo algumas empresas, alguns clientes. E estamos aí para sanar as dúvidas e tentar conduzir aí o caminho dos nossos clientes. Agora eu aqui do lado com o doutor Alexandre Rodrigues Alves, que vai deixar sua palavra e se apresentar aí pra gente. Pois bem, muito prazer estar aqui com vocês também, Sam, Nelson e todos os demais ouvintes, um prazer estar aqui e para esse bate-papo que será muito bom, muito proveitoso. Legal, um bate-papo, como falei anteriormente, que vai agregar a muitas pessoas, aí muitos telespectadores, ouvintes que estão atentos à ANS Entrevista. Saveloso, vamos iniciar então com uma primeira pergunta, perguntas e respostas. Saveloso, é com você. Primeira pergunta com o doutor Alexandre Rodrigues Alves. Como fazer no procedimento de caso de retirada do sócio ou morte? Certo. O procedimento ele consiste basicamente num regramento que a própria legislação civil já estabelece, no sentido de que você precisa fazer primeiramente uma apuração de haveres, né? E a legislação vai falar que essa apuração de haveres precisa ser feita por meio de um balanço contábil especial e depois em até 90 dias ser realizada a liquidação. Parece grego? Talvez, mas deixa eu desmistificar um pouquinho. Basicamente, a legislação vai falar o quê? Olha, o sócio, ele tinha ou tem direito a uma porcentagem específica da empresa e no momento que ele é retirado, seja por questão de morte ou uma questão próprio pedido dele ou por alguma outra razão, ele tem direito a essa retirada desse capital. Então, esse balanço contábil especial é exatamente isso, esse levantamento no ato do pedido ou da retirada dele, de quanto é que ele teria direito a retirar da sociedade. Existe muita discussão sobre este valor, existem pessoas que vão falar, olha, é uma porcentagem calculada no futuro de quanto essa empresa valeria, é um cálculo feito do que a empresa tem em contas, enfim, essa é uma discussão realmente bem delicada, porque existem empresas que dependem de um capital futuro, um fluxo de caixa, dependem, evidentemente, talvez de um futuro contrato que vai acabar acontecendo, e existem empresas que o que tem é o estoque. Então, nesse contexto, a legislação ela vai trazer essa necessidade. Só que aí que está um grande problema. Geralmente as empresas não estão preparadas para esse tipo de coisa, porque é como se fosse um casamento. Ninguém está preparado para um divórcio. Então, nesse contexto, o que nós sempre temos indicado para os clientes é o quê? Construam um acordo de sócios. Porque nesse acordo de sócios, você vai estabelecer o que acontece. Você consegue aumentar e muito o prazo para esse pagamento das apurações de haveres, você consegue já estabelecer quais são os cálculos justos, você já consegue basicamente trabalhar todos os pormenores que a legislação, por muitas das vezes, não trabalha. A legislação simplesmente fala, pediu para sair, é feito esse cálculo e até em 90 dias tem que ser feito o pagamento. Se não fizer o pagamento, é ação judicial exigindo o pagamento judicial. Então, trazendo muitos e mais embaraços. E é exatamente aí que a empresa, muitas das vezes, passa em um período muito próximo da falência. Por quê? Porque muitas das vezes não tem esse caixa, não tem esse valor e acaba ficando a empresa travada durante anos e anos. Agora,
Com você, apresentador Nelson Santos. Bacana. Agora a pergunta para o doutor Matheus Augusto Bayer. A pergunta é a seguinte: como proceder, doutor, legalmente quando um funcionário apresenta atestado médicos? Certo, vamos lá. A empresa ela precisa primeiramente observar a validade do documento. Então, observar se o documento tem o nome do médico, o CID, se tem assinatura do médico, qual o período, então se o documento é válido. Então, a partir disso, a empresa já precisa fazer uma análise, porque se não for válido, pode ser sim questionado. A segunda coisa que a empresa precisa observar é que até 15 dias o atestado médico ele precisa ser pago pela empresa. Superior a 15 dias, então, a empresa faz o encaminhamento para o INSS. E agora um detalhe que é muito importante é que se o colaborador, e é uma dúvida de muitos empregadores, se o colaborador apresenta vários atestados, como é que fica? Se o colaborador apresentar vários atestados dentro de 60 dias com o mesmo CID, ou seja, com a mesma doença, o empregador pode somar esses atestados e, se for superior a 15 dias, encaminhá-lo ao INSS. Se for inferior, terá que pagar normalmente. Então, isso é muito importante porque é muito recorrente de empregados apresentarem atestados um em cima do outro, por assim dizer, e a empresa não saber como lidar com isso. Se for o mesmo CID, a mesma doença, o mesmo atestado, mesmo que seja de 2, 3 dias, somados derem superior a 15 dias, deverá então ser encaminhado para o INSS. Legal, bacana. Saveloso, com você. Agora aí a segunda pergunta para o Dr. Alexandre Rodrigues Alves. A pessoa que tem um nome registrado lá no Serasa, quanto tempo fica o nome dela lá registrado e fica no SPC? Sabe nos responder, por gentileza? Certo, vamos lá. Toda e qualquer dívida que se cobre, você pode, se você tiver documentos, você colocar então essa cobrança através do que se chama de cadastro de inadimplentes, que hoje é conhecido como Serasa ou SPC. Né? E a legislação ela vai falar que tem-se o prazo de 5 anos para cobrar. Né? E sobre esse aspecto tem uma discussão judicial muito interessante. Por quê? Porque a legislação fala 5 anos. Então a empresa que está com esse crédito pode te cobrar durante 5 anos via ligações, via judicial, via SPC ou Serasa. Passados esses 5 anos, a empresa ela não pode mais cobrar. Isso significa necessariamente que o SPC ou o Serasa vão dar a retirada? Não necessariamente. Se acabar passando desse prazo, eles são obrigados a dar baixa. Só que, veja bem, nesse ambiente, o Serasa ele tem aberto uma segunda lista, uma chamada lista secundária de dívidas, quando digamos assim, a que a gente vê como propostas amigáveis. Então, você veja lá, olha, tem um credor, tem um banco que eu já estou devendo já há mais que 5 anos, e lá não para de vir propostas desse banco. Isso é ou não legal? Nesse sentido, o STJ, lá em Brasília, ele tem entendido de que, passados 5 anos, a empresa não pode mais cobrar. Só que ela não pode mais cobrar no sentido de que te traga prejuízo. E justamente sobre essa último detalhe, que é que o Serasa tem atribuído essa lista secundária. Por quê? Porque essa lista secundária não influencia a tua pontuação. Então, como não atravessa, não impõe uma reputação negativa, as empresas vão fazendo dessa forma. Mas a inscrição negativa, ela tem que ser baixada passados 5 anos da dívida. Se ultrapassar esse prazo, e claro, você estar enquadrado também em outros critérios, é possível você questionar judicialmente essa dívida e, eventualmente, também ter alguma indenização a receber. Legal, muitos assuntos bem importantes, né, apresentador Bacana. Nelson Santos? Show de bola. Agora, apresentador Nelson Santos, é com você aí. É com nós. doutor. Pessoal, seguidores da INS Entrevista, estamos aqui reforçando a ilustre presença dos advogados, doutor Matheus Augusto Bayer e o advogado doutor Alexandre Rodrigues Alves. Gratidão, mais uma vez, pela gentileza, vida muito corrida aqui em Blumenau com o seu trabalho na advocacia. E você deu um tempinho aqui para trazer alguns dos seus conhecimentos em perguntas e respostas da INS, hein, Saveloso? Isso, Bacana. informações importantes, que é a dúvida de muitas pessoas. Com certeza, doutores vai agregar
a vossa fala para muitos blumenauenses, como falei, o Brasil e alguns países que acompanham a INS também. Próxima pergunta para o Dr. Matheus Augusto. Quais são os limites de horas extras e como garantir a validade do banco de horas? Vamos lá. Nós temos uma jornada de trabalho pelas leis trabalhistas de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A exceção disso, que são as horas extras, por lei, em linhas gerais, era de 2 horas diárias. Então, só pode exigir do colaborador hora extra de 2 horas por dia. Agora, um cuidado que a empresa precisa ter quando for exigir essas horas extras é que elas não podem ser habituais, ou seja, não pode ser 2 horas por dia todos os dias. Se for todos os dias assim, vai gerar aquilo que nós chamamos de habitualidade e vai gerar reflexos trabalhistas, ou seja, a empresa vai ter que trabalhar não pagar mais como hora extra, mas pagar como se salário fosse. Então pode se tornar aí uma ação trabalhista e um grande prejuízo para a empresa. Então a hora extra ela precisa ser extra, né? Não pode ser algo habitual. Quando ela é feita na sua normalidade, é pago então 50% do valor da hora. Ou então, muitas empresas têm aderido agora para o banco de horas. E aí a pergunta, né, como tornar esse banco de horas legal? Temos duas formas. O empregador não pode acordar amanhã de manhã e decidir que agora na empresa ele não paga mais hora extra, agora é tudo banco de hora. O empregador ele precisa de duas ou uma. Ou ele precisa fazer um acordo individual com o seu colaborador e determinar a partir desse acordo que haja banco de horas, ou ele vai analisar se a convenção coletiva da qual a empresa dele faz parte já tem o banco de horas como um regramento. Ou uma ou outra opção precisa ser observada para que daí sim passe a valer o banco de horas. Outra questão também muito importante é que se optar pelo acordo individual com o colaborador, esse acordo, essas horas que forem trazidas ao banco de horas, elas precisam ser compensadas em até 6 meses. Se for por convenção coletiva, então o empregador tem até 1 ano para compensar esse banco de horas. Precisa observar isso, porque não pode ser um acúmulo eterno de banco de horas. Então, fez um acordo lá com o seu empregado, em 6 meses que ele fez o banco de horas, precisa já ser compensado. Se tem a convenção coletiva, 1 ano precisa ser compensado e assim vai estar dentro da normalidade, dentro das regras, para que não venha ter prejuízo numa ação trabalhista posteriormente. Ok? Bacana. Legal, doutor Matheus. Gratidão. Vamos para a próxima pergunta, e essa pergunta eu vou estar fazendo para a pessoa do doutor Alexandre Rodrigues. Uma intimação para comparecer na justiça. O trabalhador perde esse dia? Como fica essa questão? Olha, a legislação ela vai estabelecer que o trabalho da testemunha, em contraposição com o outro, o fato de testemunhar é mais relevante. Então, nesse sentido, o legislador, quando ele foi estabelecer esse regramento, falando, olha, o serviço de testemunhar é um serviço da justiça. Portanto, a sociedade como um todo arca com esse custo. Logo, através dessa conjectura, o legislador, na legislação trabalhista e também no CPC, né, que é o Código de Processo Civil, vai estabelecer basicamente de que a empresa precisa dar como justificada a ausência, ou seja, não descontar. Então, basicamente, essa conta quem paga é a empresa, porque, de novo, o fato de testemunhar é um fato que é relevante para a sociedade como um todo. Bacana. Legal. Lembrando que é só uma amostrinha de alguns assuntos importantes, né, pertinente, mas que os seguidores da INS Entrevista pode deixar sugestões em outras entrevistas, né, que possam acontecer para algumas dúvidas, né? Uma próxima pergunta e resposta com os doutores presentes aqui, né? Certo, São Veloso? Certo. É uma pergunta que não está aqui no script, que a gente não combinou nada, mas queria ver se haveria possibilidade de vossa pessoa juntos compartilhar uma fala aqui conjunta, referente ao comércio, a fechar ao domingo, a ter esses dias que a princípio querem colocar mais uma folga fixa. Tem algum conhecimento referente a essa novidade para o Brasil, que aparentemente uma lei federal? Certo, vamos lá. Isso é basicamente a PEC que a Érica Hilton está levantando, no sentido de que fim da escala 6x1. Basicamente esse é o levantamento da tese, no sentido de que se é necessário, então, viabilizar que o trabalhador tenha pelo menos 2 folgas durante a semana.
né? E também faça uma redução proporcional também do horário de trabalho. E dentro desse ambiente de discussão, exatamente se levanta esse posicionamento. Tá, mas vamos lá, então eu vou parar, então eu não vou mais ter comércio mais aberto durante o final de semana, como é que tá? Basicamente, a resposta não é tão simples assim. Né? Isso porque, por mais que o legislador ele vá sim legislar e sempre ter essa autonomia de legislar, por mais que o legislador sempre vai ter essa autonomia de legislar, ele precisa estar muito coerente com aquilo que a sociedade hoje está apta a fazer. Não adianta o legislador estabelecer uma norma, sendo que é impraticável na vida real. Então, nesse contexto, é justamente esse o debate que está tendo na esfera federal, no sentido de que as empresas hoje teriam condições de manter os preços das formas que estão, retirando, então, da carga de trabalho um dia, né? E a conclusão, ou pelo menos a discussão hoje que está, é que a inflação é inevitável, porque se eu não posso reduzir o valor do salário, eu também tenho que agregar o valor em algum lugar. Então, essa é uma discussão e essa possibilidade de você retirar, por exemplo, da possibilidade de se ter um expediente no domingo, está muito ainda nebulosa. Né? O que a gente tem hoje, por exemplo, são regramentos mais locais. Regramentos esses que, por exemplo, aqui em Blumenau, ele vai estabelecer que você não pode ter estabelecimentos comerciais 24 horas por dia. Né? Pelo menos eles tentam, de certa forma, inviabilizar isso. Então, você identifica que, através desse panorama, a resposta não é tão simples. E, infelizmente, a gente acaba tendo que voltar àquela máxima do direito. Depende. Então, nesse contexto, ao nosso sentir, ainda não é certo que as empresas vão fechar no domingo. Legal, bacana, obrigado pelo esclarecimento. Para fechar com chave de ouro, senhores, queria que vocês compartilhassem, Vossa Excelência, referente. São novos, né, autoridades que fazem diferença na advocacia na cidade de Blumenau e pelo Brasil, com certeza. História que marcam, você poderia compartilhar? Enfim, acredito que tem tantas histórias de conquista, de realizações, que ajudaram e ajudam muitas pessoas para uma boa causa na área da advocacia, defendendo causas nobres. Doutor Alexandre, fique à vontade. Olha, a profissão, você precisa sempre se preocupar a respeito do propósito pelo qual você faz. E não é valor, não é dinheiro, sempre tem que ter alguma coisa a mais. Né? Eu não sei se vocês conseguiram verificar, acredito eu que o intelector não vai conseguir, porque está exatamente atrás dele, mas tem um quadro ali em que Jesus está apacentando a tempestade. E basicamente esse tem sido o propósito que nós temos nos levantado, temos vindo até o escritório, abrimos o escritório, por quê? Porque nós acreditamos que a justiça é divina e faz parte do nosso DNA procurar essa justiça. Tanto é que quando você vê uma injustiça, dói na alma, certo? Verdade. Então, é nesse aspecto que nós temos nos levantado e eu vou me recordar de um dos casos em que a cliente, né, eu não vou nominá-la por questões de sigilo, mas ela chegou até nós relatando que ela passou por um estelionato, passou por um golpe e nesse contexto ela perdeu não só todos os valores que ela tinha como reservas, mas também ela fez uma série de empréstimos, tudo acreditando que esse estelionato ia dar certo. E, de fato, era um estelionato muito bem sofisticado, era através de uma empresa extremamente solidificada aqui na região. Tanto é que, quando aconteceu a investigação criminal, a polícia civil batendo na porta, todo mundo ficou espantado. E ela veio me relatar falando, olha, eu tô com isso e, além disso, eu acabei de perder o emprego. Então, eu estou sem chão, né? E a gente apresentou a solução jurídica, nós ingressamos com a ação, graças a Deus nós conseguimos a liminar, né? Bloqueando todos os bens ali dos envolvidos. Mas o que fez valer a pena foi a frase que ela me relatou, olha, Alexandre, muito obrigado, porque eu estou saindo aqui mais calmo. E através dessa frase, dinheiro nenhum paga, porque é justamente através dessa frase que a gente identificou, olha, o propósito de apacentar a tormenta foi cumprido, porque a gente conseguiu, através desse caso singelo,
alcançar o nosso propósito. Então, isso é uma memória que marca. Que bacana, doutor Alexandre. Né, Sam? Ficamos Sim, felizes em com encontrar certeza. advogados que trabalham com alma e coração em prol da comunidade, as pessoas, ver pessoas fazendo o dia das pessoas mais lindos, mais brilhantes, procurando resolver de uma melhor forma judicial a causa da nossa gente, do nosso povo, segundo a necessidade. Tem isso, e Sam ainda mais o detalhe, né? Como a gente falou, né? São jovens ainda, né? Estão começando, e hoje em dia os jovens de hoje são poucos que hoje têm foco e assim objetivo, então a gente fica feliz. Agora, doutor Matheus Augusto Bayer, fala pra gente algo que marca, pode resumir, enfim, em tantas histórias que com certeza também daria para ficar altas horas aqui falando sobre experiências que marcam para a vossa pessoa. Eu acho que essa questão do propósito, Nelson, ela é muito importante, né? É muito importante a gente destacar o quanto a gente pode mudar a vida de uma pessoa a partir de um atendimento, a partir de uma consultoria jurídica, e muito pela linha que o doutor Alexandre já trouxe. Tive uma história muito similar aqui, que foi exatamente uma cliente que estava absolutamente desesperada, não era um golpe, não era um estelionato, mas uma situação complexa da vida que a gente recebe aqui todos os dias, né? A gente está aqui justamente para ir diante dessas complexidades da vida. E ela me apresentou a sua situação, chorou aqui, inclusive nesse mesmo lugar onde nós estamos, e ao final de toda a conversa, a palavra dela foi: eu não consegui dormir essa noite, mas a partir do momento que a gente pôde conversar, eu estou indo para casa em paz, estou indo tranquilo, porque agora eu sei que existe um caminho, existe uma solução para essa situação. E eu aproveitei para destacar o quadro que o doutor Alexandre trouxe, que é Jesus acalmando a tempestade, que esse é o propósito. As pessoas chegam com o caos, com os desafios, e a gente está aqui justamente para apresentar a saída em meio a tudo isso. E o nosso propósito é que Jesus também seja glorificado a partir disso, né? Então, que a partir do nosso trabalho, pessoas possam entender, conhecer o caminho correto, conhecer qual que é a direção, ter a paz necessária para dormir tranquila, enquanto sabe que a justiça está sendo buscada, está sendo executada. Bacana, doutor Matheus. Uma honra muito grande estar com vossa pessoa, doutor Matheus, doutor Alexandre. Seguidores da NS Entrevistas, então vamos agora para o momento das considerações finais. Doutor Matheus, deixe a sua palavra, considerações finais. Nelson, Sam, uma alegria recebê-los aqui, toda a equipe da NS. Obrigado pela confiança também, pelo convite, estarmos aqui conversando essa entrevista. Estamos à disposição, se houverem novas dúvidas a partir dos telespectadores, nós estamos aqui à disposição para também saná-las, e nos colocamos à disposição da comunidade também para que possamos cumprir o nosso propósito cada dia mais. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Bacana. Imagina, a gente que agradece. Legal, obrigado, agora doutor. as considerações finais aqui com o doutor Alexandre Rodrigues Alves. Certo. Sam, Nelson, prazer estar com vocês aqui também. Foi muito gratificante, é bom poder partilhar daquilo que a gente tem vivido também aqui dentro, e estejam convidados para mais vezes, é bom estar com vocês, Alex também, que está aí na função aí atrás. Legal. E, gente, Deus abençoe. Amém. Vocês ouviram aí, pessoal, seguidores da NS Entrevista, vocês presenciaram aí perguntas e respostas com doutor Matheus Augusto Bayer, E doutor Alexandre Rodrigues Alves. Doutor Alexandre Rodrigues Alves. Então, tá ok, gente. Doutores, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe cada dia a vossa senhoria, sua missão aqui na Terra. Com certeza é uma missão brilhante, porque quando se trabalha com alma e coração e tem Deus envolvido em um trabalho que envolve a justiça, enfim, tudo dentro de uma lei, de uma legalidade, dentro dos rigores da lei, e tem Deus aí no comando, com certeza a causa já é ganha. Né? Então, parabéns, uma honra muito grande. NS Entrevista, Sam Veloso, fazendo seus dias mais lindos e mais brilhantes, e trazendo hoje informações importantes para a nossa gente, para Blumenau, Santa Catarina e o Brasil. É isso aí. Thank you a todos de fora do Brasil. I love you, thank you. Graças. Você é nossa inspiração.